Romanos 13, versículo 13 ao versículo 14, que diz assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em glutonarias e bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Porque eu fiz questão de ler aqui na versão revista e corrigida, porque na revista e atualizada traduz orgias, né? E aqui na corrigida é traduzido por glutonarias e bebedices. Sabendo que nas orgias sempre acontece glutonarias, né? Que é acompanhado também de bebedices, que são caracterizadas obras da carne. Então hoje nós vamos meditar um pouco nas Escrituras acerca da glutonarias, né? Como está escrito lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Paulo diz que é uma obra da carne. Então, amados, a glutonaria é o desejo de comer desregradamente. E nós podemos ver nas Escrituras que desde o primeiro pecado, o inimigo conseguiu enganar a humanidade através da comida. E como consequência, o ser humano passou a comer do suor do seu rosto. Embora muitos passem por escassez de alimentos, podemos ver em nossos dias que a obesidade se tornou uma epidemia que tem prejudicado grande parte da população. E nós sabemos que alimentar-se é uma necessidade vital, mas também pode se tornar para nós seres humanos um problema que é fatal. E nós, amados irmãos, quando nós estamos famintos, parece que muitas vezes nós não pensamos direito nem naquilo que vamos nos alimentar ou como vamos nos alimentar. Podemos ver um exemplo negativo nas Escrituras que nos leva a tirarmos uma lição para as nossas vidas. Há exemplo de Esaú, que foi pego pelo estômago. E nós sabemos que ele vendeu o seu direito de primogenitura para o seu irmão Jacó, que ele tomou em troca de um prato de lentilhas, ou melhor, de guisados, né? De comida. Estava faminto, não fez caso. E Jacó, como já havia sido escolhido por Deus, né? Pela providência de Deus, podemos assim dizer, permitiu que Esaú vendesse, né, o direito de primogenitura por um prato de guisado. Então, amados irmãos, nós vamos ver nesta noite, eu vou ser muito breve, e nós vamos ver meditarmos um pouco acerca da glutonaria, ou glutonarias, né? O significado bíblico de glutonarias. Glutonaria ou a gula é pecado? E como vencer a glutonaria ou a gula? Então, em primeiro lugar, nós veremos glutonaria. Qual o significado bíblico de glutonaria? Glutonaria é a qualidade de glutão. É o comportamento
que caracteriza o ato de se alimentar em excesso, de forma desregrada, e a pessoa que age desta forma é chamado de glutão. No entanto, também, a palavra glutonaria traduz termos antigos que possuem um significado ainda bem mais amplo. Muitas pessoas consideram a gula como sendo o pecado em excesso, não apenas de comida e bebida, mas de qualquer outra coisa que revela o desejo insaciável do homem na busca pelo prazer da carne a qualquer custo. Mas hoje nós especificamente iremos meditar acerca da glutonaria, voltada, apenas para aqueles que comem em excesso, de uma forma desregrada, e tem por apelido ou por nome a pessoa é chamada de glutão. Existem, amados irmãos, dois tipos de glutonarias. Segundo os estudiosos, existe a gula biológica. Essa deriva da disfunção do organismo. E segundo os estudiosos, 2% da população mundial sofre dessa doença chamada transtorno do comer compulsivo. E isso deve ser tratada por acompanhamento médico. 2% da população mundial sofre de uma doença chamada transtorno de comer compulsivo e precisa de acompanhamento médico para que vença essa doença terrível. Mas também existe o segundo tipo de glutonaria. É a gula filosófica ou espiritual, que deriva de uma opção chamada a opção do ventre, que é uma opção humana, filosófica ou espiritual. Porque em vários rituais espirituais aí, muitos caem na gula e na bebedice. Um exemplo disso, a história mostra que na Roma antiga, os romanos eram glutões inveterados. Ficaram famosos na história pelos requintados banquetes, nos quais comiam até não aguentar mais. Depois iam a uma certa janela, colocavam para fora tudo o que havia ingerido e voltavam novamente para a mesa para comer novamente. Então, amados, o significado de glutonaria é isso: é de se alimentar em excesso, de uma forma desregrada, e a pessoa é chamada de glutão. Vimos aqui dois tipos de glutonaria: a biológica, que é uma disfunção, do organismo, uma doença chamada transtorno de comer compulsivo. Essa deve ser acompanhada por médicos e um tratamento. Mas o outro que nós vamos tratar hoje é a gula filosófica ou espiritual, que deriva de uma opção nossa como seres humanos, a opção do ventre, daquilo que nós vamos nos alimentar, como nos alimentamos, até que ponto nós devemos nos alimentar. Por isso, em segundo lugar, surge uma pergunta: a glutonaria ou a gula é um pecado? Claro que sim. O apóstolo Paulo enumera ela as obras da carne como pecado.
e sempre vem acompanhado por bebedices. Então, amados irmãos, a glutonaria é pecado, pois a gula é o hábito de comer em excesso. Reflete falta de domínio próprio e pode causar também problemas para a nossa saúde, tanto física como também espiritual. Por isso que nós, como cristãos, é importante nós termos uma vida equilibrada, que não seja dominada pela comida ou qualquer outro prazer carnal que se torne glutonaria também. Nossos corpos, como nós sabemos, precisam do alimento, da comida para sobreviver. Comer é uma experiência agradável. Várias comidas com muitos sabores interessantes. Não é errado gostar de comer e comer comida deliciosa e comida gostosa. É correto. Pois Deus criou o paladar no ser humano. O problema é quando nós abusamos da comida em excesso. Às vezes, comemos mais um pouco que devíamos, em ocasiões especiais. E isso não pode ser considerado como uma glutonaria. O que não pode é virar um hábito constante e vivermos comendo todos os dias de uma forma excessiva. Às vezes nós sempre preparamos uma comida, não é? Um prato especial, e às vezes nós comemos mais do que devíamos comer. Não é errado, em ocasiões especiais. Mas o que isso não pode fazer é virar um hábito constante em nossas vidas. Sabe por quê? Porque a gula ou a glutonaria causa problemas para a nossa saúde, também física e espiritual. Lá em Provérbios 23, 20 e 21, diz o seguinte: não andem com aqueles que se encharcam em vinho, nem com os que se empanturram de carne, ou comilão, que são comilões, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Então, amados, tanto a bebedice, como nós vimos a semana passada, como a glutonaria ou a gula, pode trazer sérios problemas para a nossa saúde física. Sonolência, preguiça, obesidade e tantas outras doenças que possam ser desenvolvidas no nosso corpo humano. E nós sabemos também que muitas vezes comer demais também pode ser um desperdício. E aí a gula vai se tornando um vício e vai lá na frente ficar difícil controlar esse ato de estar comendo sempre em excesso. Deus criou coisas boas para nós desfrutarmos, principalmente a comida, mas de forma saudável e também moderada. Jesus foi chamado de comilão pelos fariseus, mas acusavam Jesus, mas Jesus comia de forma moderada, não em excesso. Nós sabemos que, aliás, as acusações que faziam de Jesus era porque eles estavam reunidos com publicanos e pecadores comendo e acusaram Jesus de comilão ou de glutão.
Mas nós sabemos que Jesus não desperdiçava. Foi tanto que Jesus, quando multiplicou os pães ali e os peixes, foi tanto o milagre de Deus que todos comeram, se fartaram e ainda sobrou vários cestos que Jesus mandou recolher a comida para que não houvesse o quê? Desperdício. Então, amados irmãos, por isso que o apóstolo Paulo aqui, esse texto de Romanos, ele faz um alerta, mostrando para nós cristãos, tanto para os romanos, como eu falei lá no ponto anterior, que os romanos, eles eram conhecidos como gulões, né? Tinham as suas festas, as suas orgias, adoravam os seus deuses através da comida e da bebida, eram glutões. E Paulo vem alertar os crentes de Roma para que eles não tivessem esse mesmo costume. E ele vem aqui no capítulo 13, do versículo 11 em diante, nós podemos ver que ele manda que o povo de Deus se alerte. Versículo 11: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do quando no princípio nós cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Aí ele vai dizer: deixemos, pois, o quê? As obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, que pode ser traduzida, que as palavras sinônimas, por glutonarias e bebedices, não em impudicícias, né? Desonestidades ou dissoluções, não em contendas e em ciúmes, mas nós, em outras palavras, Paulo está dizendo para os crentes de Roma, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, amados irmãos, parece uma coisa, né? E qual é o fim, qual é o objetivo, nós sabermos, né? Acerca da glutonaria, que edificação espiritual pode trazer para as nossas vidas? Traz sim, irmãos, porque se a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado ou deixar a obra da carne chamada glutonarias, é porque com certeza, uma vez ou outra, ou talvez eu ou você, nós sejamos glutões e não estamos sabendo. Aí vem o terceiro e último ponto. Como vencer a gula? Se você é uma pessoa gulosa, tudo que vê quer comer, não pode olhar para aquela comida que não resiste. Podemos vencer a gula através do domínio próprio e com a ajuda tão somente de Deus, pois também esta é uma obra da carne, é pecado, a gula. Domínio próprio é o poder de dizer não ao excesso, porque é um fruto do Espírito Santo na vida do cristão. E nós, amados irmãos, temos que estar clamando para não cairmos nessa armadilha, pedindo a Deus, clamando a Deus que Ele nos guie, que Ele nos domine, que tenhamos o domínio próprio através do Espírito Santo em nossas vidas. Você sabia que a gula ou a glutonaria pode ser um sintoma da falta de comunhão com Deus? Aí você pode estar perguntando: como assim, pastor? Vou responder bem direto. Quando a nossa satisfação principal não vem de Deus,
há uma tendência de cometermos excessos noutras áreas da nossa vida. Quando a nossa satisfação principal não vem de Deus, há uma tendência de cometermos excessos noutras áreas da nossa vida. Seja na área da comida, seja em qualquer outra área que venha a todo custo fazer com que venhamos ter prazer na nossa vida carnal, na nossa necessidade humana. Deus é a única coisa que é impossível nós termos excessos. Nós devemos cada vez mais exceder, cada vez mais em termos comunhão com Deus. Por isso que aqui em Romanos 3, no versículo 14, a ordem que ele dá é o quê? Mas revistamo-nos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne do tocante às suas concupiscência. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz, amados irmãos. Podemos cair neste pecado da gula se não estivermos revestidos mesmo. O que é isso? Estarmos em plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nós devemos, amados, nosso excesso deve ser, sabe para quê? Em comunhão com Deus. Nunca devemos estar satisfeitos, cada vez mais, intimidade com Deus, porque senão nós praticaremos a glutonaria, seja na comida, seja na área da bebida, seja em qualquer outra área que venha trazer prazer para a nossa carne, além de Deus em nossas vidas. Por isso que o quê? A gula ou a glutonaria pode ser um sintoma de falta de comunhão com Deus. Nós devemos procurar termos um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Você sabia que o autor de Provérbios, lá no livro de Provérbios, ele nos ensina a aprendermos bons hábitos como cristãos, até na hora de comermos? Abram comigo aí um texto, lá em Provérbios 23, Provérbios 23, versículo 1 ao versículo 3. Veja o que é que diz. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem o quê? Glutão, que coma muito. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Então, amados, o sábio aqui, ele dá conselhos ensinando a termos o quê? Bom senso e educação em um banquete com alguém importante. Quem nunca chegou numa festa aí social, onde estava aquele banquete lá, e a sua atenção era só lá naqueles alimentos, só esperando a hora dos comes e bebes. E o sábio aqui diz: mete uma faca na garganta. Não é para você meter literalmente. Está usando o ditado popular como sentido de comer pela metade.
Ou seja, cortar um pouco do que você gostaria de comer. Coma só o necessário. Além disso, o sábio diz e alerta para comidas enganadoras, que são alimentos que não sabemos sua procedência, os seus ingredientes, como por exemplo nos dias de hoje. Os banquetes aí estão cheios de embutidos, alimentos industrializados, que muitas vezes nós ingerimos, que neles vem causar muitos danos para a nossa saúde posteriormente. Mas aquele banquete requintado lá, nas festas sociais, é um chamado para a gula. Mas a Bíblia orienta, seja com o rei, seja com quem que você for, com o governador, a pessoa mais importante que você for, um dia que você for participar de um banquete, passe a faca na garganta, coma só o necessário, não passe vergonha, seja uma pessoa educada, tenha bons costumes, principalmente como cristãos. Por isso, em Provérbios também aí, 23, o mesmo capítulo, e o versículo 20 e o 21, ele diz o seguinte: não esteja entre os bebedores de vinhos, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Foi o texto que nós lemos no ponto anterior. Então aqui também, amados, o sábio, aqui em Provérbios, ensina também para nós não procurarmos também ambientes que sejam como uma roda de escarnecedores, que significa onde todos estão na gula. Estes ambientes servem junto com a comida assuntos que não edificam, nem traz edificação nenhuma para o cristão. Por isso que a glutonaria muitas vezes é um perigo, tanto à saúde física como também à saúde espiritual. Sabe por quê? Abram comigo aí um texto lá em Romanos, em Coríntios, melhor dizendo, 15:33. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós devemos, amados irmãos, termos muito cuidado com os convites que recebemos, porque vivemos em uma sociedade em que nós não podemos deixar de conviver com as pessoas. Mas banquetes requintados, muitas vezes, pode ser um chamado tanto para nós comermos em excesso, como também estarmos ali na roda dos escarnecedores. E em meio àqueles beberrões, aos comilões de carnes ou às orgias, nós não devemos aceitar certos convites. Porque certamente, a primeira vez você pode ir, não se corromper totalmente, mas numa segunda oportunidade você pode ir. Na terceira você já vai gostando. Na quarta você já está sentado na roda dos escarnecedores. Depois, esses escarnecedores, esses comilões, esses beberrões,
como diz as Escrituras, como diz aqui em Coríntios, vai surgir más conversações que não edifica o cristão em nada e vai corromper os nossos bons costumes como os filhos e filhas de Deus. Temos que saber dividir as coisas. Estes bons hábitos, amados, aqui do sábio de Provérbios, precisam ser aprendidos ou praticados em nossas vidas. Às vezes aprendemos e fazemos coisas erradas sem percebermos. Mas os novos hábitos precisam ser pensados e bem praticados. Às vezes nós pensamos assim como cristãos: não, eu vou em consideração a fulano ou ao Beltrano, mas procure saber o que é que vai acontecer ali. Se for algo que não edifica a sua alma, não vá. Seja sincero, seja transparente, não tenha vergonha de se identificar como um cristão. É melhor você não ir do que você indo. Chegar lá, você sair entristecido, entristecer o Espírito Santo e depois você estar arrependido, porque sabia que não era ambiente para você estar presente. E mesmo assim você foi. Procuremos aprender bons hábitos. Experimentemos sujeitarmos nosso próprio corpo através de atitudes alimentares saudáveis. E eu quero destacar aqui pelo menos algumas atitudes alimentares saudáveis para o cristão. E quais são essas atitudes que nós devemos estar nos alimentando, que são saudáveis para a vida de um cristão? Em primeiro lugar, jejuns totais, jejuns parciais, equilíbrio diário na alimentação e partilhar refeições com alguém. Vamos ao primeiro hábito que devemos ter como atitude alimentar saudável: jejuns totais. Separe uma parte do dia para buscar a Deus em oração, em leitura da Bíblia, sem ingerir nenhum alimento. Isso é, se não prejudicar a sua saúde. Faça um compromisso com Deus. Dedique-se a Ele. E assim, você estará se alimentando primeiramente espiritualmente, sujeitando-se à vontade de Deus e controlando os seus impulsos carnais com a ajuda do Senhor. Há muitas pessoas que às vezes dizem que o jejum já passou, foi só na época de Jesus. Não. Se Jesus disse que nós devemos jejuar, temos que jejuar. Agora, se eu ou você não praticamos, problema nosso. Mas é uma prática de alimentarmos-nos espiritualmente com Jesus. É nós deixarmos, sabe o quê? A comida deste mundo que perece e nos alimentarmos do pão da vida que é Jesus Cristo. Isso sim é uma dieta saudável. E assim como eu falei, fazendo isso, seremos controlados com a ajuda de Deus para aqueles impulsos que venham fazer com que pequemos contra Deus. Mas muitas vezes, amados, nós queremos controlar os nossos impulsos carnais, sabe como? Pela força do braço da carne. Não oramos, não meditamos, não jejuamos e somos facilmente enganados pelo tentador das nossas almas.
Mas em segundo lugar, outra atitude alimentar saudável para o cristão. Primeiro é o jejum total, é o espiritual. Existe também jejum espaciais. E o que é isso? Escolha um ou mais tipos de alimentos que você costuma apreciar muito e não pode comer constantemente. E se abstenha deles por alguns dias. Porque tem certos alimentos que nós não podemos o quê? Comer constantemente, dia após dia. Um exemplo disso: os doces, os açúcares, o chocolate, carnes, comidas processadas, refrigerantes, café ou tantas outras coisas que você não pode estar ingerindo totalmente todos os dias ou diariamente, mas faça jejuns espaciais. Defina quanto tempo e com a sabedoria que Deus lhe der, se 3 dias depois você pode comer aquela comida novamente, se uma semana depois, se um mês depois, mas se controle, porque temos que zelar pelo nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Há pessoas que comem açúcar, doces e tantas outras coisas que não podem ingerir, pré-diabéticas ou diabéticas, mas constantemente estão comendo. Isso não é sabedoria. Temos que ter jejuns espaciais. Como uma vez por outra, só posso comer isso aqui uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou de 3 em 3 dias, ou de 2 em 2 dias. Por isso, tantas pessoas prejudicadas pela comida que ingerem. Então, jejuns totais, que é o espiritual, jejuns espaciais. Temos um equilíbrio diário na nossa comida. E eu dando graças a Deus, irmãos. Não que eu seja um glutão, mas veja só. Eu estou precisando e veio na hora oportuna de fazer uma dieta. Porque chegamos a uma certa idade que não podemos mais ingerir certos alimentos ou comer em excesso como nós comíamos. Quantidades de alimentos. Tem um equilíbrio diário na nossa alimentação. Devemos decidir reduzir as nossas porções de comida e nos alimentarmos de forma mais saudável. Devemos orar buscando a ajuda de Deus diariamente para cumprirmos esse propósito. E aqui vai uma dica que eu já coloquei para mim mesmo. Se possível, use ou compre um prato pequeno, diminua. Controle os seus olhos e as mãos enquanto você estiver servindo. Eu vim até conversando com o Inácio, meu tio, no carro. Eu digo: olha, Inácio, a gente às vezes acha que nós às vezes, constantemente não, mas uma vez por outra nós não praticamos a gula. Você quer ver uma coisa? Você vai para um self-service desse, não é tentador, não é? Você vê todas aquelas comidas lá, né? Aí você está dizendo, é self-service, né? Mas você faz um prato que às vezes você não consegue nem comer. Não, você coloca uma quantidade, não é self-service. Se der vontade de novo, você vai e come outra até o necessário, até chegar no nível que você comeu. Mas às vezes, quando nós chegamos no self-service, às vezes porque nós estamos pagando, nós fazemos um prato tamanho e você fica pensando, será que eu vou dar conta desse prato? Só porque você está vendo tantas coisas deliciosas. Então, amados, devemos ter um equilíbrio diário na nossa alimentação. E nós convidarmos Deus para estar à mesa sentado conosco. Senhor, eu estou tendo domínio próprio sobre a comida? Eu estou comendo o necessário mesmo? O maior exemplo foi Jesus Cristo, amados irmãos. Jesus Cristo, como eu falei, né? Quando ele multiplica ali, né, os pães, dá de comer toda aquela multidão. Poderíamos nós dizer, se fosse eu ou você, não, o que sobrou, joga no lixo, pode jogar.
Jesus não, recolho todos os pães depois e trago. Não desperdicem nada. E quantas das vezes, amados irmãos, nós desperdiçamos tantas comidas? Às vezes colocamos um prato a mais e jogamos mais da metade. Então, amados, tenhamos atitudes alimentares saudáveis, com esses bons hábitos. Terceiro, equilíbrio diário. E o quarto e último atitude que nós devemos ter como um hábito alimentar saudável é partilhemos refeições com alguém. A Bíblia diz que é bem melhor dar do que receber. Por isso, faça um prato bem saboroso, prepare com amor, convide alguém, com gentileza. Se for um amigo seu, um irmão em Cristo, um parente familiar seu, convide para compartilhar aquela refeição. E também compartilhe também para aqueles que estão necessitados, esperando um prato de comida, estão passando fome. Prepara uma quentinha, quantas você tiver condições, e dê àquelas pessoas que estão necessitadas. Por que tanta gula? E é só assim nós vamos entender que a vontade de Deus é que nós sejamos controlados até na nossa alimentação. Porque muitas vezes, quando nós comemos em excesso, tem tantas pessoas necessitadas, precisando, e muitas vezes nós desperdiçamos comidas que nós mesmo preparamos, e talvez até com os olhos, na comida, o excesso, o prazer, a gula, nós desperdiçamos comida, enquanto tem tantas pessoas carecendo de um prato de comida e nós muitas vezes desperdiçamos. Devemos, amados irmãos, pedir que Deus governe todas as áreas da nossa vida, inclusive o nosso hábito alimentar. Como eu falei anteriormente, parece que até uma coisa, não tem nada a ver com cristão, com vida espiritual, mas a Bíblia está ensinando. Nós devemos ter bons hábitos alimentares. Nós temos que ser exemplo em todo o nosso modo de viver. Você já pensou? Eu já presenciei várias cenas. Eu não sei se você já presenciou em várias festividades, que acontecem, até no meio cristão mesmo. Tantas pessoas que não sabem esperar e às vezes colocam comida em excesso, é colocando em prato, é colocando em copo, enchendo, como que vai faltar. E às vezes nem como, levam para casa. E às vezes até, no outro dia está cheio de formiga, nem como, joga no lixo. Isso é o quê? É a gula. Por isso que é bom nós controlarmos o quê? Os nossos olhos, as nossas mãos, enquanto estivermos servindo alimentação para o nosso corpo físico. Então, amados, não deixemos que a gula se torne um hábito em nossa vida. Em uma sociedade com tantos recursos, onde comer é mais do que o normal, isso pode ser difícil no início, mas com o tempo e com a ajuda de Deus, nós conseguiremos a sermos exemplos até no nosso hábito alimentar. Você já pensou um cristão ser repreendido com um ímpio por causa da gula? Que coisa feia, que coisa terrível. Eu já vi várias pessoas comentarem, eu vou usar aqui uma linguagem popular. As pessoas às vezes chegam nessas festividades, eu já ouvi pessoas dizer, fulano, beltrano, está pegando tanta coisa, parece que não tem nem comida para comer em casa. E dá a entender isso mesmo. Como o suficiente ali naquele momento, se sirva, se alimente do melhor,
Quando chegar no... Não, aqui parei. Tá bom. Aí tem pessoas que têm o excesso de pegar em quantidade e faz questão até de levar para casa. Se estiver necessitando, peça. É melhor do que estar se comportando de uma forma até mal educada. Se quiser levar um pouco para casa, diz: olha, eu quero levar um pouco para casa. Pode servir? Pode, leve. Tudo bem. Mas de outra forma, amados irmãos, nós como cristãos devemos ter hábitos alimentares saudáveis, como cristãos principalmente. Já pensou, você convida um incrédulo para participar de uma festividade na igreja, e o incrédulo está vendo ali um cristão com esse mau hábito? Que mau testemunho, que coisa feia. O que sai na mente do incrédulo, sabe o que é? Mas, rapaz, os crentes parecem que não tem nem comer para comer em casa. Parece que vem tudo esfomeado para a igreja. Então, amados, busquemos, nos sujeitemos ao Espírito Santo, com o auxílio dele, a termos atitudes alimentares saudáveis. Como eu falei, jejuns totais. Se você puder fazer jejum, a não ser que o jejum total, que é o espiritual, se alimente primeiramente do verdadeiro pão do céu, que é Jesus Cristo. Faça jejuns parciais. Aquilo que você não pode comer, não vá comer, se vai ser algo prejudicial para a sua saúde. Como uma vez por outra, com a sabedoria de Deus. Se você pode comer uma vez por semana, de 15 em 15 dias, mensalmente, faça isso. Tenha equilíbrio diário na quantidade de comida que devemos nos alimentar. Comamos só o necessário. E também partilhemos refeições com o nosso próximo. Seja num jantar, num almoço, num café de cortesia, num lanche. Seja um parente, seja um amigo, seja um irmão. Partilhemos desses bons momentos. Isso é bom. Partilhemos também a comida com aqueles que estão necessitados. Às vezes temos tanto em casa e, como eu falei, desperdiçamos. Preparemos um prato, uma quentinha. Saiamos à rua e devemos distribuir com aqueles que estão famintos. Não espere que a igreja faça. Nós, como cristãos, podemos fazer isso. Se a igreja puder fazer, glória a Deus. Se não, nós, como cristãos, individualmente, podemos fazer isso também. E finalizo dizendo o seguinte: Pedro também nos alerta na sua primeira carta. Abram comigo aí, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Vou concluir com esse texto. Primeira de Pedro 4, versículo 3. Pedro também vai exortar os cristãos da sua época. Olha que aqueles cristãos estavam sendo perseguidos, viu? Ele diz, 1 de Pedro 4, 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, que é glutonarias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Pedro diz: já basta o tempo que você executou a vontade como um gentio que não conhecia Deus. Agora, não ande mais em dissoluções, em concupiscência, em borracheiras, em orgias, que são glutonarias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Então, amados, nós devemos viver agora uma nova vida em Cristo, não andando apenas para alimentar o nosso ventre, mas buscarmos uma nova vida como filhos de Deus e na presença de Deus. Precisamos ser vigilantes para não cairmos em tentações. Jesus diz isso lá em Marcos 14, 38. Oreis, sede vigilantes, para que não caias em tentação, porque a carne, ela é fraca. Alimentemos o nosso espírito, primeiramente. E como
nós meditamos hoje, para que vençamos e evitemos a glutonaria em nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, em nome de Jesus. E eu acho mais interessante, lembrando agora, que aqui Paulo diz, hoje como nós estamos concluindo, né, as obras da carne, ele fala das 15 obras da carne, como nós já vimos. No versículo 21, a parte B diz, ele termina com bebedices e glutonarias e diz, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja como é uma coisa séria, né? Parece uma coisa sem nem interessar por glutonarias, por bebedice. Mas Paulo diz, e ele diz, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora eu já vos preveni. Paulo está mostrando novamente que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí nós vamos, com a graça de Deus, na próxima semana, ele vai falar, mas o fruto do Espírito é. Vai mostrar. Nós veremos, com a graça de Deus, se Deus assim permitir, o fruto do Espírito. Então, amados, Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, nos concedendo sabedoria do alto, discernimento na sua palavra. Isso tudo para a glória do nosso e maravilhoso Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.